Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites aqui com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, começando os palpites com vocês pro dia 22 de abril de 2025, galera. Terça-feira, uma terça-feira que a gente tem bons jogos, bastante jogos também, então nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Para quem puder, também as nossas redes sociais, o link tá na descrição. Nosso grupo grátis também, o link tá na descrição, tá bom? Então vamos estar começando aqui lá pelo Campeonato Saudita, jogo entre Damak contra o time do Al Nassr. Esse jogo 1h05 da tarde, tá galera? O que eu gosto para esse jogo aqui? Al Nassr, como vocês podem ver, é favorito, mas dá para confiar? Não dá. É como eu falei no último jogo do Al Nassr contra o time do Al Qadsiya, né? O Al Nassr foi e perdeu o jogo por 2-1. Galera, o Al Qadsiya é bem mais time que o Damak, né? Porque também essa odd está baixa, tá? Porque no confronto direto, o time do Al Nassr é bem favorito realmente. Ó, 2-0 Al Nassr, 1-0 Al Nassr, 2-1 Al Nassr, 3-0 Al Nassr, 2-1 Al Nassr, 2-0 pro Al Nassr, 4-1 pro Al Nassr e teve um 3-2, mas foi lá em 2021, então faz bastante tempo, galera. Então o Al Nassr com esse time, né, com o Cristiano Ronaldo, com esses novos jogadores que chegaram, não perdeu ainda pro time do Damak, nem empatou, mas venceu praticamente todos os últimos jogos com esse time. Então, galera, é favorito? Sim, é favorito. Gosto da vitória? Gosto, porque o time do Al Nassr, ele tá nessa briga para tentar garantir essa vaga, né, para classificar para Champions League asiática, tá? Então ele precisa, os 3 primeiros aqui classificam, então ele precisa garantir essa vaga e precisa vencer. Mas tem o Al Ahly, que está apenas 2 pontos do time do Al Nassr, então o Al Nassr não pode bobear. Pega o time do Damak, que é o time que é o 11º, meio de tabela para baixo. Para mim, galera, é vitória do Al Nassr, gosto, mas um cenário que bate sempre no jogo do Al Nassr e é mais tranquilo, tá? Para quem não confia, como eu também não confio, o over 1,5, né? O mais de 1,5, para sair 2 gols no jogo. Gosto bastante, tá galera? Também não duvido que esse jogo seja um jogo para mais, pra gente ver aí um ambas marcam. O Al Nassr sempre toma um golzinho, essa defesa do Al Nassr, galera, bobeia muito. Tem bons jogadores como o Laporte, mas sempre bobeia bastante. Então também até o 2,5, porque o Al Nassr é vencer ou vencer, tá? Próximo jogo, a gente tem Manchester City e Aston Villa. Esse jogo 4 horas da tarde, galera, jogaço, tá? Jogaço e é briga lá em cima. Briga também por classificação na Champions League. Manchester City é o 4º colocado, mas tem o Aston Villa com 57 pontos. O Manchester City tem 58 pontos, então tá 1 ponto atrás do time do Aston Villa. Aston Villa vencendo, galera, ele vai lá pra cima, porque ele vencendo ele vai a 60 pontos, então por momento ele ultrapassa até o Newcastle, né? Então ele vai a 60 pontos e é o 3º colocado. O time do City vencendo, City vai para 59, 60, 61 pontos, ultrapassa também o Newcastle e encosta no Arsenal, tá? Então é muito importante para as duas equipes esse jogo aqui, é jogão, tá? É jogão tanto pro Aston Villa, tanto pro time do Manchester City. Então para mim, jogo para gols, o City não tá confiável, mesmo que tá vendo bem. Venceu o Everton na casa do Everton, né? E vem de algumas vitórias aí o time do Manchester City, mas galera, pra mim não dá pra confiar. Pra mim é jogo pra mais de 1,5, tá? Gosto bastante desse mais de 1,5. É jogo pra ambas marcam também, tá? Também gosto desse ambas marcam, porque o City enfrenta uma grande equipe, né? Que é o Aston Villa. Então também gosto desse 2,5, porque como eu falei, é um jogo que tem tudo para ser um jogão. O jogo tem tudo para ser um jogo muito aberto, porque a vitória interessa para as duas equipes, tá? Próximo jogo a gente tem Barcelona e Mallorca, esse jogo 4h30 da tarde, aqui sem muita enrolação, né? O Barcelona precisa vencer para distanciar cada vez mais do time do Real Madrid, mas o Real venceu o último jogo, o Atlético Bilbao, e o time do Barcelona também venceu, no sofrimento, mas venceu o time do Celta de Vigo. Pega o Mallorca, tá bem, 7º colocado, galera, Mallorca 7º colocado, brigando ali. É uma odd baixa, mas é o Barcelona, galera, o Barcelona tá muito bem, ainda mais jogando dentro de casa. Toma uns golzinhos ali, toma galera, toma uns golzinhos, mas a gente já via, né, que no confronto direto o Celta de Vigo é um time que é um dos times que mais tira ponto do Barcelona, então pode-se dizer que foi normal esse último jogo, tá? O Barcelona sofreu tanto, mas ainda acabou vencendo. O ataque do Barcelona é muito forte, o Hans Flick gosta de um jogo, ataque, mas a defesa deixa muito a desejar, então por isso que leva muitos gols. Só tá ganhando jogos porque o ataque é muito forte. Então, galera, pra mim, gosto, tá, da vitória do Barça. Fica de olho nos jogos do Barcelona, galera. Em Yamal, Rafinha principalmente. Rafinha chuta muito pro gol. Quem gosta do mercado de jogadores, tá, o Rafinha pra dar um chute no gol pelo menos é uma boa. O Yamal pra dar um chute no gol pelo menos é uma boa. O Lewandowski eu não sei se vem pra esse jogo, porque ele saiu machucado no último jogo.
Mas o substituto dele é muito fominha, que é o Ferran Torres, chuta muito no gol também. Principalmente o Barça jogando dentro de casa, então o volume de jogo do Barça é muito alto, então o Barça finaliza muito. Então buscar o mercado de jogadores aí para finalizar é uma boa, tá? Fica de olho. Porque a odd da vitória tá baixa, o odd para gols também acredito que vai estar baixa, né? Tá baixa mesmo. Então pode ser uma boa ficar de olho no mercado de jogadores para finalizar. Pode ser que esteja abaixo também para dar uma finalização no gol, mas se você pegando aí pelo menos 2 finalizações do Rafinha no gol ou 2 do Yamal, que são mais confiáveis, é uma boa, tá? Também no Ferran Torres, né? Mas é isso, galera, jogo para vitória do Barça, jogo também para mais de 1,5, tá? Não tem como buscar outra coisa para esse jogo. Não duvido que seja jogo até para mais, tá? Até para um 2,5 para mais, mas eu prefiro ficar com essas entradas. Próximo jogo, temos aqui, galera, agora Libertadores, LDU e Flamengo, esse jogo 7 horas da noite, galera, jogo difícil pro Flamengo lá na altitude, tá? Altitude lá no Equador, e vai ser jogo difícil pro Flamengo. Mesmo assim o Flamengo tá como favorito, tá? Mesmo assim tá como favorito, porque realmente o time do Flamengo é um time muito forte, né? É um time muito forte, o time do Flamengo. Mas galera, a LDU é chata dentro de casa. O que eu buscaria para esse jogo aqui, tá? Para esse jogo que eu buscaria escanteios para LDU, tá? Buscaria escanteios para LDU, porque LDU, como joga dentro de casa, como eu falei, tem altitude, tem tudo isso, vai para cima, né, galera? E com certeza o Flamengo vai sentir nessa questão da altitude, não tem como não sentir. As equipes não estão acostumadas, as equipes brasileiras e outras equipes da Sul-Americana que não tem altitude, não estão acostumadas a jogar na altitude. Então, querendo ou não, a LDU vai ficar mais com a bola, querendo ou não, a LDU vai chegar mais. Então, galera, a tendência é que a LDU faça bastante escanteios. A vitória ou alguma coisa para a LDU eu já acho um pouco arriscado, né? Porque o time do Flamengo é muito forte. Mas eu não duvido também que possa ser um jogo para a gente ver 2 gols, tá? Não duvido que a gente possa ver 2 gols aqui nesse jogo. Eu gosto também, mas esse mercado é interessante, tá? De escanteios a favor para a LDU. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Internacional e Nacional do Uruguai, tá? Esse jogo que é 9h30 da noite, o Inter voando, né? O Inter perdeu aí o último jogo, o penúltimo jogo pro Palmeiras, né? Agora perdeu o último jogo pro time do Grêmio. Não, empatou com o Grêmio, tá, galera? Empatou com o Grêmio 1-1, não perdeu. E o Inter dentro de casa tá muito bem, né? Eu acho que a única derrota nesses últimos jogos foi pro time do Palmeiras. Então, pra mim, é vitória do Internacional, tá? Gosto dessa vitória do Inter, sabe que precisa vencer em um grupo muito difícil, tá? Infelizmente não tem a classificação, mas é Inter, Bahia, Nacional e Atlético Nacional da Colômbia, tá? Então são 4 times muito fortes e o Inter dentro de casa sabe que precisa vencer, gosta da vitória do Inter. Não duvido que o Inter possa vencer e vencer bem, tá? A vitória do Inter em mais de 1,5 pode ser uma boa, uma entrada simples, tá? Nessas 2 entradas aí, beleza? Próximo jogo que a gente tem, para encerrar os nossos palpites, Vasco da Gama e Lanús, jogo 9h30 da noite. Galera, aqui o Vasco para mim realmente favorito. Jogando dentro de casa, dentro de São Januário, pego o Lanús, que é um time da Argentina. É um time, galera, que já foi um time muito bom, né? Mas agora não tá tão bem assim. Não tô acompanhando, tá? Sinceramente para vocês, não tô acompanhando. Não sei como que o Lanús está no campeonato argentino. Mas para mim o Vasco dentro de casa pelo menos um empate consegue, tá? Mesmo que eu não confie tanto no Vasco assim. Mas galera, vem de um empate contra o Flamengo, né? Então um empate contra o Flamengo dentro de casa, querendo ou não, mesmo sendo um clássico, é um resultado bom. Porque o Flamengo tá realmente como muito favorito, com uma odd de 1,50, se eu não me engano, jogando fora de casa contra o Vasco. Tá lá, na verdade não foi no São Januário, né? Na verdade esse jogo contra o Flamengo foi no Maracanã. Eu até tinha colocado que era porque ia ser no São Januário, porque nos aplicativos estavam. Mas esse jogo do Vasco contra o Flamengo foi no Maracanã, tá? Então, ainda maior, né? Porque se fosse São Januário, pode ser que o Vasco complicasse mais a vida do Flamengo. Mas como foi no Maracanã, o Flamengo ainda jogou mais solto por também ser a sua casa. Então, galera, resultado bom pro time do Vasco. Então, para mim, um dupla chance, pelo menos, o Vasco consegue, tá? Dupla chance pro Vasco, Vasco ou empate, tá? Sempre deixo dupla chance aí, mas quem tiver dúvida o que Vasco ou empate, tá? Caso ou empate ou Vasco ou empate. Gosto, tá, desse dupla chance pro Vasco, até um empate anula, mas é um pouco mais arriscado porque o Vasco não é um time tão confiável assim. Gols, galera, pra mim é um jogo pra esse menos de 3,5 gols aqui, não vejo o jogo tão aberto, esse jogo aqui não, beleza? Então é isso, galera, encerrando os palpites, tá? Pra essa terça-feira, uma terça-feira de bastante jogos, de bons jogos, então não esquece de dar essa força aí pra gente, não esquece também, tá, galera, eu até esqueço aqui de falar pra vocês, mas deixa o bilhete aqui no final do vídeo. E outra coisa, para quem gosta de um VIP que te envia palpites, bilhete pronto, entradas ao vivo todos os dias e os melhores palpites, os melhores bilhetes, galera, para você só copiar e colar o nosso VIP aí. Estamos abrindo as vagas para esse mês, tá, de abril, tá? Então é só clicar no link abaixo e vir lucrar junto com a gente, tá aí no link da descrição, tá, o grupo VIP, e bora, vamos que vamos para cima, que Deus abençoe cada um de vocês.
Yeah. Yeah. Yeah.